Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Nathan Trama, sou da Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena. Hoje estarei falando um pouco mais sobre as empresas multinacionais e unanimidade do capitalismo. Para começar, o que são empresas multinacionais? Bom, empresas multinacionais são as empresas que possuem a sede em um país, mas atuam em várias partes do mundo, fora de suas fronteiras nacionais. O início das suas atividades em massa foram no final do século XIX e início do século XX, mas elas surgiram muito tempo antes, a Companhia das Índias Orientais, fundada em 20 de março de 1602 e possuía um monopólio de venda de chá nas colônias. Alguns exemplos de multinacionais mais famosas são a Apple dos Estados Unidos, a BMW da Alemanha, Fiat da Itália e a Ferrari como sua subsidiária, Nestlé da Suíça, Nokia da Finlândia e Peugeot da França. O intuito é ampliar o desenvolvimento, por meio de mão de obra barata e a busca por matéria-prima, além de, por consequência, geram empregos. Mas há aspectos menos benéficos para os países que recebem essas filiais. Por exemplo, o lucro deve ser enviado para a matriz da empresa em outro país. A multinacional pode entrar em um novo país de diversas formas, pela distribuição de simples de suas mercadorias e expansão de seus mercados, pela instalação de filiais e fábricas ou até pela migração completa de sua sede e sistemas produtivos. Muitas delas, para driblar tarifas alfandegárias, optam por instalar suas fábricas em outros países, mas deixam suas sedes administrativas em seu território original ou em cidades globais, mantendo a produção próxima ao mercado consumidor e a administração próxima dos grandes espaços de poder econômico. Mas não pense que o nosso Brasil está de fora dessa. Ele também conta com empresas multinacionais como o Banco do Brasil, Perdigão e Sadia, Petrobras, Marco Polo e Itaú. Agora, falarei um pouco sobre o capitalismo e sua unanimidade. Vocês entenderão a ligação de um tema e outro. No início, o sistema capitalista é adotado em quase todo o mundo e começa a dar seus primeiros sinais de existência no século XV, com o enfraquecimento do sistema feudal. Há um certo consenso entre os estudiosos de que o capitalismo está hoje em sua terceira fase, o capitalismo financeiro. As duas primeiras fases foram comercial e industrial. Apesar de nos referirmos ao capitalismo como um sistema econômico, é fundamental ter em mente que o modo de produção vai interferir diretamente em aspectos políticos, sociais e econômicos. Ou seja, o sistema vai influenciar na organização de todos os aspectos de uma sociedade. Todo norte-americano é fundamentalmente um cidadão que acredita nas virtudes do sistema capitalista. Isso explica porque os partidos comunistas ou socialistas nunca tiveram uma presença tão importante na política nos Estados Unidos, diferentemente do que ocorreu ao longo da história na Europa, mas a unanimidade na defesa do capitalismo naquele país não é verdadeira. Existem dois grandes grupos. O primeiro é o das pessoas que entendem o capitalismo como um sistema perfeito, pronto e acabado. O segundo grupo é aqueles que enxergam o capitalismo como um sistema que necessita aperfeiçoamentos constantes. Peter Barnes é um empreendedor americano que defende a ideia de que o capitalismo necessita, de tempos em tempos, versões mais evoluídas e sofisticadas. Da mesma forma que os computadores têm versões cada vez melhores de sistemas operacionais, a sociedade mundial pode evoluir sem necessidade de rupturas revolucionárias, criando versões de qualidade superior de capitalismo para orquestrar nossa atividade de seres humanos enquanto produtores e consumidores. Barnes entende que, presentemente, operamos o segundo sistema capitalismo 2.0. Essa versão é bem mais avançada do que a versão capitalismo 1.0, que funcionou desde a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra. Essa era a versão que regiu a produção de coisas ainda em pequena escala. Era o sistema operacional da era de escassez. O capitalismo 2.0 foi uma versão que permitiu à humanidade produzir mais coisas em escala monumental. Fazer mais coisas para muito mais gente tem sido legal. É melhor que a 1.0, mas essa versão parece que tem três defeitos que ficam cada vez mais evidentes. Segundo Barnes, os defeitos da 2.0 não são apenas bugs, os quais podem ser resolvidos com um pacote de remendos aqui e ali. Entretanto, para solucionar nossos problemas, a solução não é fazer uma revolução. O remédio é evoluir para a versão capitalismo 3.0. Barnes aponta problemas estruturais que, se não forem resolvidos, vão fazer a máquina explodir. É o que ele chama de patologias estruturais no capitalismo 2.0. Montamos uma máquina de destruir e desequilibrar o meio ambiente planetário. Nós corremos o sério risco de detonar o que a natureza nos legou. Mas há uma esperança para a natureza. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia estão diretamente vinculados à necessidade de preservação do meio ambiente. Tal condição que, caso não seja cumprida, o acordo não prevalecerá para aquele país infrator. Há um contraponto em relação a isso, já que, hoje, 10% da população mais rica detém 50% da riqueza mundial.
É preciso ressaltar que cada vez mais as empresas procuram produzir com menos pessoas e mais máquinas. Com isso, de sua residência, você pode fazer toda a sua movimentação financeira, resolver problemas no conforto de sua casa ou onde quiser, e é aí que as empresas multinacionais entram, podendo facilitar a comunicação, compras, transporte de cargas, conhecimento e infinidade de outras necessidades que aparecerem. E com o intuito de facilitar ainda mais, existem as moedas virtuais, como Bitcoin, Zerocoin e Titcoin, dentre outras, que saíram da clandestinidade e hoje são aceitas pelo sistema convencional. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Obrigado e tchau!